E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que seja tudo bem por esse lado aí. No vídeo de hoje eu trago alguns livros que eu adquiri agora no último mês, uns livros que eu comprei num sebo, numa viagem que eu fiz, e alguns livros que eu comprei na app da Amazon. Uma promoção que eles chamaram, acho que de mega oferta, então tinha alguns livros que estavam saindo por 50 ou até mais por cento de desconto, então foram livros que valeram muito a pena. Espero que a leitura deles também vale a pena, né? Não só o preço, mas enfim, a leitura, que é o que se espera. Então vamos para eles. Aquele recado tradicional, né? Já deixa um like aí, verifiquem se vocês são inscritos. E depois comentem o que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão lendo, o que vocês pretendem ler nesse final de ano, nesse ano que já está acabando, né? Que eu ainda pretendo ler mais alguns bons livros, tá? Então eu peguei o David Lodge, A Arte da Ficção. Para quem trabalha com literatura, quem lê literatura, quem escreve literatura, esse livro aqui é bem famoso, tá? É um livro que está difícil de achar novo, tanto essa versão Pocket quanto a versão um pouquinho maior. É um livro que eu usei no meu mestrado, usei algumas outras vezes li na biblioteca só de curioso mesmo, na biblioteca da universidade, mas que eu gostaria muito de ter na minha coleção. Ele está um pouco amassado, mas nada que vá atrapalhar a sua literatura, a sua leitura, né? Desculpa. Então achei interessante ter, né? Ele fala sobre conceitos, né? Desde por que que a gente usa alguns nomes, por que que o nome é usado por que que tu usa esse nome e não um outro nome na ficção, pontos de vista, fluxo de consciência, monólogo interior. Ele vai usando ironia, alguns conceitos que os autores usam na narrador não confiável, vai usando alguns conceitos que os autores mais consagrados usam na literatura, por que que eles usam, e ele vai citando exemplos, né? Então, fluxo de consciência, ele cita Virginia Woolf, monólogo interior, James Joyce, enfim, narrador não confiável, Murakami. Ele vai citando alguns autores, alguns conceitos, e vai citando alguns autores para exemplificar, né? Então, são textos curtos, de 1 até 3 páginas, que vai evidenciando esses tópicos. Então, é uma literatura fácil, assim. O David Lloyd era um mestre na escrita, né? Era professor, escritor, crítico. Então, é um texto agradável, uma boa leitura. Então é bom para ter na estante, para estar sempre consultando nesses aspectos literários. Um outro livro que eu peguei também de crítica literária ou análise literária, enfim, é do Hoffman, Frederick Hoffman, que é uma coleção que saiu aqui a partir dos anos 60, 70, clássicos do nosso tempo, da editora Lidador, que é sobre o William Faulkner. Eu já tenho um sobre o John Steinbeck, e aí essa editora aqui, essa coleção, ela publicava livros de escritores norte-americanos. E é bem interessante porque ela pega o contexto que o autor nasce, que o autor escreve, produz seus principais livros e faz um compilado ali, faz uma análise crítica dessa e esse contexto para explicar o sucesso ou não das obras, né? Então, como eu acabei de ler O Som e a Fúria, ainda não fiz o vídeo sobre esse grande livro da literatura ocidental, né? Tem que tomar vergonha na cara e fazer o quanto antes, né? Já que está fresco na minha memória. Eu peguei esse livro aqui, então, até para fazer um bem bolado, né? Sobre o William Faulkner, que é um dos escritores favoritos aí de todos os tempos, né? Então, mais um livro adquirido. Um outro livro que eu peguei também no sebo e que eu acabei já lendo, porque ele é curto e eu vim lendo no ônibus, dá para ler num dia, dois no máximo. Até aparece O Paraíso, do John Cheever, né? O John Cheever é o segundo livro dele que eu li esse ano, o outro foi Bullet Park, que eu não fiz o vídeo porque fiquei de malandragem, né? O tempo passou e acabei não fazendo. Mas enfim, o John Cheever é um escritor, tem pouca coisa publicada no Brasil sobre ele, dele, né? Mais são romances e alguns contos que estão em livros esgotados ou que não consegue achar por menos de 300, 400 reais, e aí tem que garimpar, como esse aqui. Esse aqui é um livro que fala sobre romance, traição, um homem acima de 60 anos que está redescobrindo o amor e questões ambientais. O foco mais é a questão ambiental, né? Curiosamente, esse livro aqui é o último livro do John Cheever antes dele morrer. Morreu ali nos anos 80, início dos anos 80. E a curiosidade fica por conta de ser o primeiro livro dele publicado no Brasil.
tá? Então, logo em seguida a morte dele, vai dar entrada no território nacional por essa obra aqui, tá? Até Parece o Paraíso. É uma bem interessante, assim, com algumas referências de literatura, de música, enfim. Era um escritor bem sagaz, bem ácido, no sentido literal da palavra, tá? Um outro autor que eu também comecei a ler esse ano, até por causa do Philip Roth, enfim, é Dom DeLillo, né? No início do ano eu li O Anjo Esmeralda, coletânea de 9 contos, desde a década de 70 até agora os anos 2010. Então, Dom DeLillo está vivo, ao contrário do John Cheever, com 88 anos, vai fazer 89 agora em novembro. Tem esse livro aqui, final dos anos 80, os nomes, né? Então vai versar, né, vai tratar sobre o fim da Guerra Fria, fanatismo religioso, Oriente Médio, as camadas médias e altas da sociedade norte-americana, enfim, tudo aquilo que já se preparava para os ataques dos 11 de setembro, né, como se estivesse prevendo a sociedade norte-americana que mudaria, né, a partir do 11 de setembro. Então, é um escritor que eu pretendo ler, né, tudo que tiver em português. Vai ser minha primeira literatura, meu primeiro romance, né, romance tradicional, então espero não me decepcionar. Os contos eu gostei de alguns, não gostei de todos, mas dos que eu gostei eu achei bem interessante, a escrita é bem envolvente, assim, tem aquela ironia dos escritores norte-americanos da segunda metade do século XX, então espero não me decepcionar com esse romance, Os Nomes. Já dos livros que eu comprei no Amazon, né? Eu comprei dois de crítica, de resenha, enfim, de teoria literária, sobre escrever, né? Sobre fazer escrever. E coincidentemente, duas vencedoras do Prêmio Nobel e duas polonesas, né? A primeira, a Szymborska, né? Wisława Szymborska, que é uma escritora, uma poeta, né? Conhecida principalmente por sua poesia, que a partir dos anos 2010 a Companhia das Letras começou a publicar várias poesias, né? Não seus livros integrais, mas compilados de várias poesias retiradas dos seus livros e publicadas aqui em outros formatos. Então tem esse aqui, o Correio Literário, o Como se tornar ou não escritor. Então, um apanhado de cartas que a Wisława Szymborska, né, publicava, enviava, melhor dizendo, para pretensos poetas, escritores, enfim, da Polônia ali nos anos 60. Então, ela tinha a função de receber originais, né, poesia, outros textos, numa instituição literária lá que ela participava, então ela ficava responsável de fazer as cartas, né, de aceite ou de recusa, o que é algo comum na produção literária até os dias de hoje, né? Então o escritor lá, o poeta, enfim, manda o seu material para a editora e a editora acaba recusando, aceitando e manda uma carta de aceite, né? Isso a gente vê, principalmente quem lê biografia de escritores, que eles passavam muito por esse processo, né, de mandar material original para revistas ou para editoras. E aqui no caso se eu não me engano, é um jornal, uma revista, não é uma editora, mas uma publicação que publica que publica contos, poesia, né? Então ela ficou responsável de responder esses materiais. Então creio que é um material interessante assim até para sobre o fazer escrita, né? A Szymborska ganhou um prêmio Nobel em 96 e ela faleceu em 2012. A partir de 2011, a Companhia das Letras começou a publicar o material dela que popularizou aqui no Brasil a poesia dela. Em 2018, a Olga Tokarczuk ganhou o prêmio Nobel, já escrevendo há algum tempo, né? Hoje ela está com 60 anos, mas acho que desde o fim dos anos 90 que ela escrevia. Tem um livro dela muito famoso que é sobre ossos e mortos, que eu não tenho, que eu pretendo ter ainda, né? Mas acabei pegando esse livro aqui, que é uma série de palestras e conferências e outros ensaios que ela fala sobre o fazer escrever, né? Sobre a literatura e sobre o que é ser escritor, né?
Então ele é um livro bem bonitinho, ele é roxo com verde, assim, com uns azuis bem interessantes. Interessante, então eu acho que veio bem a calhar essa promoção para minha coleção. Um outro livro que teve uma mudança brusca assim de preço, que eu não podia deixar passar, que eu adoro uma biografia, principalmente de escritores, né? Que é a biografia do Camus, né? Alberto Camus, Uma Vida, do Oliver Todd, um escritor, um biógrafo já falecido também, um escritor francês, que resenhou então a polêmica vida, né, a gigantesca vida desse filósofo barra literato, escritor francês, já falecido há muito tempo, né, prêmio Nobel também. Então, estava na minha lista, aproveitei agora e pretendo ler ele o ano que vem, né, me deliciar com a escrita, com as polêmicas, enfim, com o engajamento que o Camus teve na sua curta vida, né. Então, pro ano que vem essa biografia. Um outro escritor norte-americano que faleceu recentemente, né, o ano passado, é o Paul Auster, que eu já fiz um vídeo aqui sobre o livro dele, se eu não me engano, e tá sempre nas minhas aquisições, quase sempre, né? E é um cara que eu pretendo, assim como Felipe Roth e outros, ter todo o material que tiver em português, eu pretendo ter na minha coleção, né? Eu acabei comprando 2 livros dele, A Invenção da Solidão, que é um livro desculpa, é um livro de memórias lá da década de 80. Então também fala sobre a questão da escrita, como a escrita, a vida dele interage ao redor da escrita, né, sobre o fazer, escrever. E também tem alguma coisa sobre a morte do pai dele, enfim, toda a relação familiar. Aí depois a gente tem O Homem no Escuro, esse livro aqui que tem essa capa bem diferenciada. Creio que vai dar algum problema na hora de ler, de amassar, enfim, porque parece um papel de... Não sei se papel machê que se chama, mas tem um alto relevo aqui, que eu acho que... Não sei se sai depois na hora de abrir, enfim. É mais um livro sobre... É de 2008, saiu lá e aqui. É um livro sobre os Estados Unidos pós 11 de setembro, né? Tem toda a teoria, enfim, é um personagem ali que vive num mundo onde as torres gêmeas não caíram, enfim. Não adentrei muito na sinopse para ter uma leitura mais livre, né? Para tirar minhas próprias conclusões. Também é um livro que eu pretendo ler o ano que vem e espero não me decepcionar com Paul Auster como os outros livros que eu já li dele, né? Dos Estados Unidos também trago Uma Vida Pequena, Hania Yanashihara, esse livro aqui, uma escritora do Havaí, 50 anos. É um livro bem conhecido, best-seller, finalista dos principais prêmios dos Estados Unidos, e que trata sobre quatro personagens em Nova York, seus problemas, suas depressões, enfim. Também pretendo ler o ano que vem. Não me adentrei muito na sinopse e nos seus argumentos para não tomar spoiler, né? Para ter uma literatura livre de qualquer coisa. Então também pretendo ler o ano que vem e depois fazer um vídeo, né? Um outro livro que eu acabei comprando também na Amazon é esse aqui. Os 50 Contos de Machado de Assis, dessa coleção listrada, né, da Companhia das Letras. Geralmente são livros diferenciados, né? Alguns compilados de contos, enfim, de autores específicos. Aí no caso aqui do Machado de Assis, selecionado por John Gladys. John Gladys é um professor britânico, se eu não me engano, de Liverpool, que ele se especializou principalmente em Machado de Assis e alguma coisa de literatura brasileira, tá? Então, acho bem bacana, assim, geralmente Machado de Assis, eu tenho comprado essas coletâneas, como eu tenho ali, de contos quase raros, tá? Então, espero me divertir bastante, como eu sempre me divirto com Machado de Assis. Acho fundamental literatura machadiana, né? Principalmente a contística dele, que é muito especial, bem vigorosa. Então é uma aquisição bastante interessante para a coleção. Em julho eu li esse livro aqui, tá todo marcado.
eu acabei não fazendo vídeo ainda. Pretendo fazer algum dia. Que é a Descoberta da Escrita, Minha Luta, parte 5. Que o primeiro livro eu não tenho o segundo, não tenho o terceiro, não tenho o quarto. Eu acabei comprando só o quinto, porque o título me interessava, tá? Então o Karl Ove Knausgaard, eu acho que é assim que fala o nome dele, Knausgaard, ele é um norueguês, que hoje vive na Suécia, enfim, que ele escreve de uma maneira bem diferente os seus romances. Então são livros de 600 páginas, são 6 livros, então milhares de páginas. E nesse aqui ele fala sobre como ele se tornou escritor. Então, essa questão do fazer, escrever, sempre me chamou a atenção, né? Sempre me prendeu, assim, como os escritores escrevem, quais são as suas influências, por que que eles escrevem, né? O que que eles leem. Então, de uma maneira, assim, bem didática, pragmática, de como eles fazem a literatura deles. Então esse livro aqui conta um pouco da sua infância, sua adolescência, a sua relação com os livros e os seus escritores preferidos, as suas aulas de escritas, né? Inclusive ele foi aluno do John Fosse, se eu não me engano é o segundo vídeo que tem nesse canal aqui sobre Brancura, um livro do John Fosse. Então coincidentemente, né, ou não, ele foi aluno do John Fosse de escrita criativa. Mas enfim, o vídeo não é sobre esse livro. Por que eu estou falando sobre ele? Porque ele me indicou um autor que eu não conhecia, que se chama Tarjei Versas. Provavelmente não é assim que se fala, né? Porque a literatura nórdica, a fala nórdica é um outro tipo, né? Mas enfim, Tarjei Versas, O Castelo de Gelos, um livro publicado em 1963. E esse aqui saiu recentemente, é pela editora Todavia, que também publica os livros do John Fosse. Então, o Tarjei Versas já é morto há muito tempo, né? Desde a década de 70, mas ele é um grande escritor norueguês, cultuado na Noruega. Eu nunca tinha lido nada sobre ele, mas, enfim, espero gostar bastante. Tem uns comentários aqui atrás bem elogiosos, principalmente um que diz: me surpreende o fato de este não ser o livro mais famoso do mundo, tá? De um outro escritor, Max Porter. Então, creio que seja uma literatura bem interessante. Se trata sobre duas irmãs, que se separam, enfim, no meio do gelo, enfim. Um pouco parecido com Brancura, né, que é, como eu já falei, né, do John Fosse, mas espero gostar bastante, tá? Tarjei Versas, O Castelo de Gelo. E, para não fugir do Karl Ove Knausgaard, eu acabei comprando os 2 últimos livros dele, aqui no Brasil, que também, além dele ter feito esses 6 livros sobre a vida dele, sobre a escrita, sobre sua relação com as pessoas, pai, mãe, filhos e esposas, namoradas, e o irmão, que é uma relação também bastante forte, ele está escrevendo agora uma quadrilogia das estações, né? Então, ele publicou em outono o primeiro livro, aqui no Brasil, né? E agora depois saiu o inverno. Então são 2 livros que também, nesse estilo de narração dele, relacionando memória e contexto atual, presente e ficção, é a relação dele com a filha que vai nascer. Então, um livro, ele está escrevendo cartas explicando como é que é o mundo, como é que é a vida para a filha, temas polêmicos, enfim. E o outro é quando a criança já está prestes a nascer, então é o último semestre de gestação e o nascimento prematuro da menina. Tenho minhas dúvidas, aqui tem uma foto dele, tenho minhas dúvidas se eu lerei os outros 5 livros, né, para completar a coletânea de 6, mas é um autor que está bastante em evidência. Tem uma palestra dele no YouTube com legenda, é bem interessante, sobre a escrita, uma vez que ele veio no Brasil, acho que 2015, 2016, então recomendo também, e é um autor atual, né. Então esses foram os livros que eu adquiri nesse mês de outubro, tá? Comentem aí o que vocês acharam, deixem um like, comentem o que vocês estão lendo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!